Passo a palavra de imediato para Priscila Cruz, presidente executiva do Movimento Todos pela Educação. Bom dia a todos e a todas. Quero agradecer aqui o convite da Comissão de Educação e fazer também um agradecimento especial à Eugênia Pestana, que tem feito um trabalho maravilhoso à frente de toda a equipe da comissão, da Frente Parlamentar da Educação, aqui representada pelo Alex Canziani, seu presidente, que também tem feito aí incansavelmente um trabalho de realmente oxigenar as discussões sobre educação aqui na Câmara, e dizer do meu prazer de ser coordenada pelo deputado Lelo, que foi muito parceiro, que realmente foi uma liderança, principalmente na condução e na construção do Plano Nacional de Educação. Também cumprimentar aqui os meus colegas de mesa, uma honra enorme estar com todos vocês. Eu vou, acho que até pegar um pouco o gancho do que o professor Ira colocou. Eu acho que essa experiência de Stanford coloca vários pontos para reflexão, pontos importantíssimos, até para a gente quebrar alguns paradigmas na formação inicial de professores aqui do Brasil. Acho que a gente tem muito a avançar. Acho que o que o professor Ira mostrou é que o Brasil, de fato, professor, a gente tem pessoas que realmente querem lutar pela educação. A gente tem pessoas muito comprometidas com a educação aqui no Brasil, e a gente tem uma massa enorme de pessoas que cada vez mais entendem a importância, e não só a importância, mas a educação como eixo central do projeto de nação. E eu quero começar aqui a minha fala um pouco nesse sentido, até chegar na formação inicial de professores. Acho que, em primeiro lugar, como também já foi mencionado aqui, muito bem mencionado aqui pelo deputado Alex Canziani, não dá para a gente começar uma mesa como essa, não dá para a gente falar em formação de professores, em professores, sem lembrar que hoje teve o lançamento, né, teve a divulgação dos resultados do PISA. O Brasil, novamente, ficou lá entre os últimos lugares do PISA, e o meu maior receio é que a gente naturalize esse tipo de resultado. Parece que a gente está começando a se acostumar, o que é a pior coisa que pode acontecer para a gente. Eu acho que a gente tem que o tempo inteiro demonstrar, explicitar nossa indignação, porque ter o Brasil, um país com o potencial que tem, um país que tem a necessidade de avançar, de resolver seus problemas do passado, como tem o Brasil, naturalizar um resultado como esse do PISA é algo realmente assustador. Eu acho que a gente tem que manter essa nossa indignação, deputado, o tempo inteiro, para a gente conseguir avançando. Nesse PISA, tem vários, claro que a gente pode ter várias leituras, mas tem um resultado que eu acho que vale a pena a gente destacar e que não saiu muito nos veículos de imprensa ainda, que é o que, em ciências, a gente tem apenas no nível mais alto de proficiência, então, na excelência, né, o professor Ira estava falando de excelência bastante, a gente tem 0,02% dos alunos no nível mais alto de aprendizagem em ciências. Como que um Brasil, como que um país como o Brasil quer sair dessa crise, quer inovar, quer ser mais produtivo, quer realmente ser um país melhor para todos no século XXI, se apenas 0,02% dos alunos estão na proficiência mais alta de ciência. Então, acho que esse aqui é um ponto. Isso tem tudo a ver com o professor, obviamente. Né? Os professores, a gente tem feito uma análise lá no Todos pela Educação em relação aos dados do PISA. A gente também tem uma situação muito ruim em relação a... E aí, do ponto de vista quantitativo mesmo, então, assim, número de professores com a licenciatura adequada lecionando na disciplina, que é só um indicador quantitativo. A gente tem, aí, em ciências, para ajudar a entender um pouco essa situação, em ciências, 65% dos professores de ciências não têm formação na área. Como que a gente consegue avançar em ciências e no Fundamental 2? No ensino médio isso é um pouco melhor, mas em física, a gente tem mais professores, Fernando, com licenciatura em matemática lecionando física, do que professores de licenciatura de física lecionando física. Claro que a gente também tem que avançar na discussão de formação por áreas, que isso é fundamental. No entanto, um professor só formado em matemática dificilmente vai conseguir ser um bom professor de física, porque física não é só a questão quantitativa, não é só matemática. E cadê a parte da física? E como a gente sabe que a formação continuada no Brasil, em geral, não é lá grande coisa, a gente realmente começa a entender um pouco melhor os resultados. Eu estava aqui justamente falando com o deputado Melo que o Estado, que tem a melhor correlação entre formação adequada e
a área em que o professor atua é o Espírito Santo, que não por acaso é o estado melhor colocado no PISA aqui no Brasil. Então, também tem essa questão quantitativa que a gente também tem que enfrentar. Eu vou falar um pouco mais sobre qualidade do ensino, acho que o Fernando Abruz também vai falar bastante sobre isso, sobre a qualidade dos cursos de formação. Acho que essa exposição do professor Ara acende várias luzes para a gente, inspira bastante, mas também tem uma questão quantitativa que a gente ainda precisa enfrentar no Brasil, e isso tem muito a ver com algo que eu queria enganchar antes da formação inicial, que é falar da atratividade para a carreira. A gente tem uma sequência para falar, e o seminário aqui ele é construído nessa sequência, não por acaso, mas que é atratividade, formação inicial, carreira e formação continuada. Essa é a sequência e uma alimenta a outra. Mas falar de formação inicial sem começar com a atratividade não dá. O deputado Alex, de novo aqui mencionando ele falou na sua fala inicial algo que realmente acho que chocou todo mundo que leu essa matéria da Folha na segunda-feira passada, né? Não ontem, na segunda-feira da semana anterior. Que a gente tem quase 20% dos professores eles não atingiram nem a nota de 450 no Enem, o que significa de 6 a 8 questões acertadas em 45. Então, a gente tem aí uma situação realmente de atratividade, porque apenas 2% dos alunos do ensino médio, de fato, vão para essa carreira docente, de professor, e, infelizmente, não são os melhores alunos do ensino médio. Isso já é um diagnóstico corrente, todo mundo já sabe disso, mas a gente tem feito muito pouca coisa para realmente enfrentar essa situação. A gente acabou de finalizar lá no Todos para a Educação uma pesquisa ampla com jovens de todo o Brasil. A gente escutou jovens do Brasil inteiro, com questionário estruturado, na amostragem, tudo direitinho. E 30% deles aponta que eles já pensaram em ser professor. 30%. E, no final, só 2% realmente tem coragem, porque aí é realmente uma questão de coragem. Só 2% escolhem, de fato, ir para a carreira do magistério. Então, a questão da atratividade não dá para a gente desatrelar, porque a formação inicial tem tudo a ver com isso. E depois, mais para frente, eu quero oferecer aqui uma sugestão de encaminhamento prático para a gente ajudar a encaminhar essa questão, que, obviamente, passa por várias áreas de atuação, mas eu acho que a gente tem que começar a agir, deputado. Não dá para a gente esperar mais para valorizar realmente o professor. Agora, mas por que a gente valoriza tanto a educação? Eu também quero fazer uma fala rápida em relação a isso. Acho que a gente está numa plateia e numa mesa de convertidos. Eu não quero converter ninguém a querer ser mais educador ou ser mais pela causa da educação. Mas é que eu acho que a gente tem que também virar uma página, que é a página de ter dado importância para a educação. Acho que não é só isso. Não dá mais para a gente se contentar em só dar importância para a educação. Acho que a gente tem que olhar para a experiência de países que conseguiram realmente dar a virada e colocar a educação como eixo central do projeto de nação, que é mais do que dar importância. Dar importância é fácil, deputado. Dar importância todo mundo faz na fala, nas promessas, mas colocar como eixo central, aí a gente começa a ver exatamente as escolhas. E a escolha pela educação, ela precisa se dar no Brasil, senão a gente nunca vai conseguir avançar. A gente nunca vai conseguir pagar essa dívida histórica que a gente tem, principalmente com a população mais pobre, porque educação é vida. Um aluno que tem 12 anos de escolaridade, ele tem 17 vezes menos chance de se envolver em homicídio do que um aluno que tem 5 anos de escolaridade. A cada 1% de jovem que a gente coloca no ensino médio, a gente tem uma redução de 2% na taxa de homicídios. A cada 1 ano a mais de escolaridade, é 13% a mais de renda ao longo da vida, pelo último cálculo do Naércio. Então, a gente pode ficar aqui falando sobre os diversos benefícios da educação. E aí eu fico sempre me perguntando, por que então a gente não coloca como eixo central do nosso projeto de nação? A gente tem que ser um pouco mais ambicioso, não dá mais para a gente só colocar na pauta. Não é só estar na pauta, é realmente ser o eixo central. Senão o nosso Brasil, e a gente está aí vivendo, a gente estava aqui comentando que esse ano está todo mundo cansado, querendo que esse ano termine, mas esse ano não vai terminar nunca enquanto a gente não cumprir a nossa tarefa principal, nossa principal lição de casa, que é a educação. E aí, se a educação é o eixo central do projeto de nação, o professor, e aí eu entro mais diretamente aqui no tema, ele deve ser o principal profissional desse país, de verdade. E aí, profissional, eu quero marcar essa palavra, profissional, que tem que ter uma formação que não é trivial. Eu até faço o convite para vocês lerem o meu artigo que saiu hoje no Estadão, que eu falo justamente sobre isso, que ensinar não é trivial.
mas o professor ele tem que ser considerado o principal profissional desse país. Isso tem tudo a ver com atratividade também, mas isso se engancha na formação inicial do professor, que é extremamente trivializada. A gente ainda não conseguiu fazer essa agenda que o professor Ara colocou aqui para a gente não tem conseguido colocar de uma forma generalizada no Brasil. Obviamente que a gente tem boas experiências, viu, professor Ara? A gente tem boas experiências no Brasil, muitas boas experiências, mas elas ainda são ilhas, elas não são um continente. E a gente precisa expandir essas boas experiências de formação inicial de professores. Essa questão da formação não ser trivializada, eu acho que a gente tem que também olhar um pouquinho para essa... Muitas vezes a gente promove, até na nossa fala, muitas vezes descuidada, essa dicotomia entre teoria e prática. A gente precisa de mais prática, como se a gente não precisasse de teoria. Eu acho que o que a gente precisa realmente valorizar, e o Fernando Abruz tenho certeza que vai falar sobre isso, porque é o tripé da formação que ele sempre fala, o que a gente precisa, mais do que mais teoria ou mais prática, é falar em diálogo entre teoria e prática o tempo inteiro. A gente também não quer professores sem a base teórica, mas a gente precisa de professores preparados para saber exatamente o que fazer em sala de aula. No meu artigo anterior do Estadão, nessa série sobre formação de professores, eu falava justamente que a gente dá tanto valor, assim, quando a gente pensa, olha, um engenheiro, quando vai projetar um foguete, a gente acha que o engenheiro tem que ter uma formação de excelência, esse que vai projetar e lançar um foguete. Mas o professor, ele lança 25 foguetes, 30 foguetes por ano, e a gente trivializa essa formação do professor. E dar aula, ensinar, não é uma arte, não é uma vocação, é uma atividade extremamente desgastante se você não souber o que fazer, mas extremamente eficaz se você tiver as boas estratégias, se você souber exatamente o que fazer em sala de aula. Então, acho que também um passo importante para ser feito aqui no Brasil é destrivializar a formação dos professores, é realmente colocar a formação do professor no mesmo patamar que a gente coloca a formação do engenheiro, do advogado, do arquiteto. Não dá para a gente tratar o professor, olha, qualquer formação serve, porque, na verdade, é quase que algo natural ensinar. Não é nada natural. Acho que quem já esteve em sala de aula sabe exatamente o que eu estou falando. É bem difícil e complexo você garantir a aprendizagem de todas as crianças. Eu acho que aí a gente tem que ter realmente um foco muito grande no currículo da formação inicial dos professores. Estabelecer de uma forma mais clara e coerente com o desafio que ele vai enfrentar no futuro, esse currículo do professor. Bom, então agora eu vou passar um pouquinho, porque já estou encaminhando aqui para o final da minha fala, um pouco do que a gente então pode fazer. Acho que tem muita coisa para ser feita na formação inicial dos professores. Eu não vou adiantar a pauta da formação continuada, que tem uma outra leva de necessidades, mas focando aqui no tema dessa mesa, da formação inicial dos professores, algo que a gente já vem conversando bastante com o Ministério da Educação, com a Carmen e com um comitê que foi criado, que acho que a Carmen vai mencionar isso também na sua fala, do comitê que foi criado no MEC para a formação de professores. Primeiro, começar a formar os formadores. A gente não tem, em quantidade, especialistas em didática no Brasil. Mesmo que a gente queira mudar o currículo da formação, mesmo que a gente queira fazer uma formação de professores em escala, para prepará-los para dar aula, a gente não tem quantidade, a gente não tem esse profissional em quantidade no Brasil. Então, tem um passo importantíssimo, e que já está lá na agenda do MEC, e que a gente precisa avançar, é o estímulo à pesquisa em didática, mas em grande escala. A gente precisa realmente ter, numa escala muito maior, professores preparados para poder ser os professores dos futuros professores, mas com esse foco nas didáticas específicas. E aqui com uma ênfase, porque eu acho que a gente tem que trabalhar também com prioridades e focos. Primeiramente, uma ênfase, aí dentro da pedagogia, a didática específica para a alfabetização. A gente tem pouquíssimos profissionais preparados para formar os professores alfabetizadores. E isso já lá na formação inicial do professor, lá na pedagogia. A gente não tem isso. Enquanto a gente não tiver isso, a gente pode fazer no papel o currículo que for, as diretrizes que for,
A gente pode colocar projetos maravilhosos de articulação da formação com a escola, com a rede, mas a gente precisa ter, em escala, professores especializados em didáticas específicas. Primeiro, alfabetização, né? Não que uma coisa seja excludente da outra, mas assim, acho que tem que ter um grande esforço para realmente a gente garantir esse profissional no Brasil, da didática específica em alfabetização, didática específica em matemática, ciência, etc., etc., etc. Mas é importantíssimo que a gente faça isso, senão qualquer outra medida para melhorar a formação inicial do professor não vai frutificar pela falta dessa capacidade que a gente tem que ter mais instalada nas universidades, nas faculdades do Brasil. No tema da atratividade, eu queria que até colocar, já que a Câmara vai votar a MP no ensino médio hoje, mas isso pode ser objeto do Conselho Nacional de Educação, quer dizer, esse é um tema que não se esgota nessa votação, mas, dada essa realidade da atratividade, que a gente precisa melhorar o salário inicial, precisa melhorar as condições de trabalho, a carreira do professor, a valorização social do professor, porque hoje a primeira reação que um jovem recebe quando fala, talvez eu queira ser professor. Não, pensa bem, você tem certeza? Você é tão inteligente, por que você vai ser professor? Então, tem uma valorização da própria sociedade. O professor que hoje está na carreira precisa ser valorizado. Mas, tirando isso que é um tema mais corrente, o que eu queria colocar aqui para reflexão de todos vocês, é se a gente vai fazer uma reforma do ensino médio e que a gente vai ter itinerários formativos diferenciados, por que não pensar, já no próprio ensino médio, na área educação? É um dos principais profissionais. A gente tem 2.200.000 professores só da educação básica no Brasil. É uma área profissional enorme. E se a gente pudesse antecipar e já começar a atrair esse aluno, porque, puxa, se 30% já pensou, mas no final do ensino médio só sobraram 2%, antecipar essa formação. Depois, esse aluno tem que ir para a universidade, fazer a licenciatura, vai fazer lá a área de formação específica que ele quer depois exercer na sua carreira do magistério. Mas, nos 3 anos do ensino médio, é para esse futuro professor que a gente tem que dar a educação integral. É para esse futuro professor que a gente tem que dar uma carga enorme e recuperar aquilo que ele não aprendeu no Fundamental 2, que ele não aprendeu no Fundamental 1. Porque esse futuro professor, ele tem que chegar na universidade não no nível que está chegando hoje. Se esse futuro professor, a gente tem 20% deles, como eu estava falando antes, que só acertam de 6 a 8 questões de 45 no Enem, a gente não pode admitir um negócio desse. Então, a gente tem que investir nesse aluno no começo, lá no ensino médio, antecipar essa formação desse aluno já no ensino médio. Isso é possível de ser feito, é uma experiência que acontece em outros países, e a gente precisa fazer isso, senão a gente não vai conseguir ter os melhores alunos ingressando na carreira, indo para as licenciaturas e querendo ser os futuros professores. Além disso, precisa ter uma mudança no ENAD, e isso já está em andamento, pelo próprio, já é um dos itens em reflexão lá no Ministério da Educação, porque se a gente está falando que a gente quer articular prática com teoria e o ENAD só pede a teoria, a gente não fecha esse ciclo. O ENAD, professor, é a avaliação final que é feita no final da universidade pelos alunos, e aí especificamente para o aluno que está fazendo tanto pedagogia quanto as licenciaturas. A prova de conclusão de curso também precisa mudar dentro dessa linha. E novas diretrizes. E a gente, então, tem uma experiência interessante, exitosa, do Conselho Estadual de São Paulo, das novas diretrizes para o curso de pedagogia, e que eu acho que vale a pena a gente também pensar em nível nacional. Então, finalizo aqui a minha fala dizendo que, olha, o professor é o principal profissional desse país, mesmo. Eu acho que a gente tem que colocar isso como grande obsessão do país, ter uma boa carreira, e aí uma boa atratividade, uma boa formação de professores, tanto a inicial quanto a continuada, colocar o professor como essa principal figura, porque se a educação é o eixo central do projeto de país, de desenvolvimento do país, o professor ele tem que ser também central entre todos os outros profissionais. E o Brasil tem um desafio gigantesco, acho que ninguém duvida disso, a gente tem um desafio gigantesco, e a gente nunca vai conseguir chegar lá onde todos nós queremos, nesse país que é melhor para todos, que distribui renda, que tem uma qualidade de vida melhor,
que tem oportunidades, que rompe com o ciclo de exclusão e pobreza, que tem menos violência, se a gente realmente não colocar a educação como a principal área do país. E aí, o professor tem que merecer toda a nossa valorização e toda a nossa luta. Muito obrigada. Você viu? Obrigado, Priscila. Com a palavra, Fernanda Abruzzo, coordenadora de mestrado e doutorado.